A sexualidade das mulheres na Idade Média era cercada de segredos e regras rígidas. Mas isso você já sabe. Hoje, vamos contar fatos sobre a vida íntima das mulheres medievais que provavelmente você não sabe, desde os símbolos de pureza até a controvérsia sobre a contracepção, relacionamentos proibidos e a pressão da Igreja Católica. Abordaremos o tema com base em um artigo de uma grande historiadora especialista no assunto. A sexualidade feminina na Idade Média tinha várias características que definiam as mulheres daquela época. Assim como as mulheres modernas, as mulheres medievais também tinham diferentes aspectos de sua sexualidade. Isso não se resumia apenas à atividade sexual em si, pois a vida sexual delas era influenciada por questões sociais, culturais, legais e religiosas, além do lado pessoal. Curiosamente, um dos símbolos de disponibilidade para o casamento era o cabelo. Na Idade Média, o cabelo era uma grande alegoria sexual e, por isso, ficava geralmente escondido. As mulheres deixavam o cabelo crescer a vida toda e os cuidados especiais com as madeixas iniciavam assim que a menina virasse mocinha. Enquanto as mulheres casadas mantinham o cabelo preso em tranças, sob algum tipo de gorro, lenço ou chapéu, as solteiras deixavam o cabelo solto, indicando que estavam disponíveis para casamento. Isso era particularmente icônico entre a nobreza e a elite da época. Os valores medievais sobre a virgindade eram uma construção social, e histórias sobre virgens eram comuns em contos populares, letras de músicas, romances, poemas, dramas bíblicos, sermões e manuscritos. Existem muitos registros seculares que demonstram o desdém da sociedade medieval em relação às relações fora do casamento, onde perder a virgindade era considerado absolutamente inaceitável. Um exemplo registrado nos manuscritos é o de João, filho de Nicolau, o escrivão, que repetidamente se relacionou com Júlia Rete. Ambos confessaram, mas mesmo assim foram punidos publicamente quando a mulher apareceu grávida, sem estar casada. Em 1363, um certo William Trumpur se envolveu com Joan de Gueldessun. Ela confessou o relacionamento e reconheceu o pecado, recebendo 6 chicotadas como punição, mas acabou levando apenas 3 por ter confessado. Joan disse que William prometeu se casar com ela, mas ele negou sob juramento. Por fim, ficou definido que, se eles se rendessem ao pecado carnal novamente, ele a tomaria como esposa, e ela fez a mesma promessa. Esse exemplo mostra os perigos físicos e sociais de ter relações fora do casamento na Idade Média. Receber chicotadas em público enquanto se segurava uma vela acesa era a punição mais comum para uma mulher que se entregava ao pecado carnal sem ter contraído matrimônio com aquele homem. Naquela época, a ênfase na virgindade era muito maior para as mulheres do que para os homens. A busca pela santidade também seguia essa regra. Se uma mulher não fosse virgem, provavelmente não seria vista como santa. Já para os homens, nenhuma exigência desse tipo era proposta. Cada região interpretava as leis carnais de maneira diferente. O Código Schwabenspiegel, na Alemanha, por exemplo, permitia que uma mulher solteira com mais de 25 anos tivesse relações sem o consentimento do pai, mas ela corria o risco de perder a herança. Para complicar, em muitos reinos da Europa Ocidental, a lei sálica impedia que mulheres não puras herdassem terras e propriedades de seus pais. Depois de casadas, a fidelidade das mulheres na Idade Média estava diretamente ligada à sua honra e ao controle do marido sobre sua vida íntima. Era a obrigação do homem transformar sua esposa virgem em uma mulher desflorada ao consumar o casamento. E o ideal era que, nesse ato, também se consumasse uma gravidez. Um casamento não consumado poderia ser anulado se ocorressem problemas íntimos, como a falta de consumação e alegações de impotência do marido ou de problemas físicos da esposa, como uma genitália muito estreita ou bloqueada. Segundo a medicina proposta por Hipócrates, a concepção só acontecia se a mulher sentisse satisfação. Então, a lei associava satisfação ao consentimento. As leis carnais para o casamento geralmente favoreciam os homens e eram estabelecidas como leis canônicas, ou seja, feitas pela Igreja. De acordo com as autoridades eclesiásticas, o homem teria até 2 meses para consumar o casamento. O consentimento dos pais, a presença de uma testemunha ou um padre eram importantes,
mas o consentimento íntimo era o que realmente importava na visão da igreja. Casos de violência carnal eram um grande problema na Idade Média. Em uma sessão de paz em Yorkshire, em 1363, Elias Warner de Malton foi acusado de violentar Ellen Kate Maidan e de agredi-la tanto que ela morreu 3 dias depois. Apesar das acusações, Elias foi absolvido. Este é apenas um exemplo de homens medievais sendo absolvidos por violência contra o corpo da mulher. Os tribunais seculares e da igreja pouco faziam para proteger as mulheres nessas situações, especialmente se a mulher engravidasse. Além disso, as normas sociais e legais da época frequentemente colocavam a culpa nas vítimas, e a honra da mulher estava muitas vezes ligada à sua pureza. Quando uma mulher era atacada, sua credibilidade e honra eram postas em xeque, e muitas vezes era ela que enfrentava a humilhação pública. As leis de muitas regiões exigiam que a mulher denunciasse a violência imediatamente e apresentasse evidências físicas de resistência, o que era extremamente difícil. A igreja, por sua vez, tinha um papel ambíguo. Embora pregasse a moralidade e a proteção dos indefesos, muitas vezes sua intervenção se limitava a penalidades espirituais e não civis. Assim, um homem que praticasse atos violentos contra uma mulher poderia ser condenado a fazer orações de joelhos e, após isso, já podia ir para casa. Consequentemente, a justiça para as vítimas era rara e, na maioria dos casos, os agressores não enfrentavam consequências significativas. Essa era a dura realidade enfrentada pelas mulheres na Idade Média, onde a violência de gênero era frequentemente ignorada ou minimizada pelas autoridades. No mundo medieval cristão, circulavam teorias que afirmavam que as mulheres sentiam muito mais satisfação carnal do que os homens e que tinham um apetite para a fornicação muito maior que eles. De acordo com essas ideias, alguns clérigos argumentavam que os homens carregavam maior responsabilidade pelo pecado, já que as mulheres eram vistas como mais fracas e, portanto, menos capazes de resistir aos seus próprios impulsos. Mas isso também justificava um controle mais rigoroso sobre a vida íntima delas. A filosofia cristã medieval afirmava que, como filhas de Eva, as mulheres eram responsáveis pela queda da humanidade devido ao seu pecado inato, e esse desprezo permeava todos os aspectos de suas vidas, inclusive sua aptidão carnal. O preconceito religioso contra as mulheres e sua vida íntima também influenciava o conhecimento legal, intelectual e médico. O saber médico da época, baseado nas ideias de Galeno do século III, afirmava que o útero das mulheres era frio e precisava do calor da semente dos homens para conceber e manter sua saúde geral. Acreditava-se que as mulheres eram fracas para resistir aos seus desejos físicos, o que poderia dificultar a concepção. Se entregassem demais aos seus impulsos carnais, o desejo aumentaria, tornando-as insaciáveis e impossíveis de satisfazer com um único homem. Por isso, dizia-se que era crucial moderar a fornicação para preservar a saúde e a capacidade de gerar filhos. Dessa forma, acreditava-se que as mulheres solteiras deveriam encontrar um marido logo ou poderiam enfrentar sérios problemas de saúde. Uma vez que experimentassem a luxúria, não haveria como voltar atrás. Elas passariam a depender de remédios ou buscariam uma parteira para ajudá-las a controlar seus impulsos manualmente. Os escritores cristãos da Idade Média reconheciam a teoria de Galeno como a mais correta e realmente acreditavam que a união da semente masculina e feminina só ocorria se a mulher experimentasse satisfação carnal. O grande problema era que essa crença levava à conclusão de que uma concepção resultante de um ato não consensual era vista como prova de que a mulher havia gostado do ato, o que a desacreditava. Na Idade Média, as leis da Igreja Católica e as leis seculares estavam estreitamente alinhadas. O que preocupava a Igreja também se tornava uma preocupação para as cortes seculares. Para a Igreja, a pureza máxima era manter a virgindade durante toda a vida. No entanto, se alguém precisasse se envolver em atividades carnais, que fosse apenas para procriação e, evidentemente, dentro do casamento. Os sermões durante as celebrações religiosas da Idade Média frequentemente abordavam temas como o pecado da imoralidade feminina,
o amor das mulheres por roupas extravagantes e sua natureza teimosa. Havia muitas restrições que, teoricamente, limitavam as circunstâncias em que as atividades carnais eram permitidas. Por exemplo, era proibido fornicar aos domingos e em algumas igrejas também havia restrições nas sextas e quartas-feiras, além dos dias festivos dos santos e durante os períodos de jejum, como a quaresma. Mas o pior seria fornicar durante os períodos considerados impuros na vida de uma mulher. A impureza, segundo a igreja, ocorria durante a menstruação, a gravidez, os primeiros 40 dias após o parto e durante a amamentação. No mundo cristão medieval, as atividades carnais consideradas morais eram aquelas que facilitavam a concepção. Por isso, o ideal era que o homem estivesse por cima. Atos carnais que não visavam a procriação eram considerados sodomia, e a acusação de sodomia era tão grave que podia ser julgada no tribunal secular e até resultar em sentença de morte. Apesar disso, há evidências de que práticas para evitar ou interromper uma gravidez eram conhecidas e comumente usadas. As mulheres recorriam a poções, amuletos e misturas de ervas e especiarias para prevenir gestações. Alguns manuais sobre fertilidade eram tão detalhados sobre o que deveria ser evitado para engravidar que, na verdade, forneciam dicas contraceptivas. As posições dos teólogos e autoridades da Igreja sobre contracepção e interrupção da gravidez não eram uniformes e muitas vezes divergiam. Alguns líderes da Igreja, como João Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, condenavam o uso de contraceptivos. No entanto, havia uma posição comum de tolerância. Alguns acreditavam que os embriões não poderiam ser reconhecidos como indivíduos até que desenvolvessem características humanas reconhecíveis. Esse período entre a concepção e o desenvolvimento posterior do feto era visto como um momento apropriado para uma interrupção da gravidez. Em algumas leis canônicas, a motivação por trás dessas práticas era crucial para determinar o grau de pecado. Uma mulher que interrompia a gravidez por não conseguir cuidar da criança não era considerada tão pecadora quanto uma que fazia isso para esconder evidências de adultério ou de fornicação antes do casamento. Uma parte importante da vida íntima feminina que preocupava os tribunais na Idade Média era a prostituição. Embora, em teoria, a Igreja desaprovasse a prostituição como um pecado, as autoridades consideravam a prática um mal necessário. Acreditava-se que a prostituição ajudava a evitar pecados piores entre os homens. Não havia uma abordagem única. Cada cidade lidava com isso de maneira diferente. Algumas a tornavam ilegal, outras regulamentavam e taxavam os serviços carnais, e algumas até criavam bordéis municipais. Esses bordéis tinham regras rígidas para proprietários, funcionários e trabalhadoras. As leis determinavam o horário de funcionamento, os pagamentos às mulheres, quando podiam sair e com quem podiam se relacionar pessoalmente. Algumas leis até protegiam as trabalhadoras da violência cometida pelos donos dos bordéis. A criação desses bordéis era justificada como um mal menor. A ideia era que, oferecendo uma opção de relação íntima com uma meretriz, estavam protegendo mulheres respeitáveis da corrupção, violência e práticas consideradas indecentes. Também acreditavam que disponibilizar mulheres atraentes para os homens reduziria as práticas homoafetivas. No final das contas, a regulamentação e legalização da prostituição não eram para o benefício das trabalhadoras, mas para o bem da sociedade na totalidade. Os médicos frequentemente discutiam os relacionamentos entre homens com mais detalhes do que a homoafetividade feminina em seus manuais de confissões religiosas, e a maioria dos teólogos negligenciava as relações entre mulheres. A história das relações lésbicas na Idade Média não é bem documentada e é raramente reconhecida, principalmente porque essa prática foi subestimada ou ignorada durante séculos. Na época, a atenção estava voltada quase exclusivamente para a homossexualidade masculina, enquanto as relações entre mulheres eram amplamente ignoradas. Essa invisibilidade das relações entre mulheres se devia, em parte, ao fato de que as mulheres eram vistas como inferiores e facilmente esquecidas em comparação com os homens. Apesar disso, há exemplos de práticas carnais entre mulheres que viveram nos tempos medievais, e as evidências
costumam vir de códigos de leis canônicas e seculares. Embora esses documentos não revelem as experiências pessoais, eles oferecem uma visão sobre as normas da época. Relacionamentos entre mulheres desafiavam a hierarquia social, mas não eram considerados tão ameaçadores quanto as relações entre homens. Muitos escritores, especialmente da igreja, achavam difícil imaginar uma atividade carnal sem a presença do homem. Por isso, presumiam que a atividade carnal feminina só poderia ocorrer se as mulheres utilizassem instrumentos, conhecidos como dildos, para desafiar as regras de Deus. O Penitencial de Teodoro, um guia para punições e penitências, abordava a atividade lésbica, mas não usava termos específicos para descrevê-la. Por exemplo, se uma mulher pratica vício com outra mulher, ela fará penitência por 3 anos. Se ela pratica vício sozinha, fará penitência pelo mesmo período. Essas regras mostram que a atividade carnal entre 2 mulheres era reconhecida, mas não havia uma linguagem específica para falar sobre ela. Além disso, algumas regras no convento de Donatus revelam o medo de que o afeto entre freiras pudesse levar a expressões inadequadas. A regra determinava que cada freira deveria dormir em uma cama separada, e as camas seriam arranjadas conforme a orientação da mãe superiora. As freiras deveriam dormir vestidas, com cintos amarrados e sempre prontas para o serviço divino. Assim, elas deveriam dormir juntas, mas com total falta de privacidade, para evitar qualquer toque ou visão de uma irmã nua. No século XVI, em Sevilha, um registro alertava que mulheres lésbicas na prisão, que usassem dildos e linguagem imprópria com outras mulheres, poderiam receber até 200 chicotadas e ser exiladas. De qualquer forma, apesar de muitas informações sobre o lesbianismo medieval virem de códigos de leis, há evidências de que relacionamentos românticos entre mulheres existiam com frequência nos tempos medievais. Para encerrar, vimos como a sexualidade das mulheres na Idade Média era cercada de regras, preconceitos e desafios. Essa história complexa nos ajuda a entender melhor o passado e o presente. Obrigado por assistir e até a próxima!